Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tô de volta, hein? Tô de volta depois de 2 diazinhos aí de descanso, né? Aproveitando esse fim do carnaval, aproveitando também para dar uma relaxada, uma desestressada, porque a eliminação do Campeonato Carioca, da forma como foi, me deixou bastante estressado em relação ao Vasco. Então, preferi ficar aí 2 diazinhos off, porque, para recarregar as energias e buscar aí forças, né, para continuar falando de Vasco. A gente já tem Campeonato Brasileiro daqui a pouco, a gente vai ter uma temporada bem importante pela frente. Na próxima semana tem sorteio de Copa Sul-Americana, enfim, precisava dar uma renovada, porque senão a gente acaba ficando maluco, né? Afinal de contas, tem um canal aqui desde 2017, mas falando de Vasco todos os dias, gravando vídeo todo dia, acho que de 2020 para cá. Então são 5 anos, né? Gravando vídeo todos os dias, e aí de vez em quando fica um diazinho sem gravar, 1 ou 2 sem gravar, que é necessário também para dar uma descansada, senão a gente fica maluco, né? Ninguém é de ferro. Mas estou de volta, primeira edição saindo agora, teremos vídeo na parte da tarde também. Vamos de volta aí com a nossa programação normal. Nesse vídeo vamos falar sobre um destaque do Campeonato Carioca que está na mira do Vasco da Gama, pode pintar. Vamos falar sobre Marinakis, o grego, que aparentemente realmente vai para o São Paulo. Vamos falar sobre Dimitri Payet também, a ida dele ao Sambódromo não pegou bem. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, beleza? Link na descrição desse vídeo, informações na tela também. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha lá no seu FGTS. A Mais Ágil adianta o saque para você. Tamo junto? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre o grego, sobre Evangelos Marinakis, porque a informação que a gente tem não é tão boa em relação ao grego no Vasco, né? Parece que a coisa realmente adiantou lá no São Paulo e o destino, né, do grego, de um investimento, alguma coisa do tipo, deve ser mesmo no tricolor paulista. São Paulo que ontem foi eliminado, né, no Campeonato Paulista. E alguns indícios, né, vão mostrando que cada vez mais o São Paulo está próximo do grego, como por exemplo, nesse final de semana, o São Paulo parabenizou o Olympiacos, que é o clube do grego, né, onde ele é dono, pelo Instagram. O Olympiacos estava completando o seu centenário e o São Paulo fez uma publicação parabenizando, né, o clube de Evangelos Marinakis, o que mostra mais um indício que as coisas estão avançando lá em relação ao investimento entre o grego e o São Paulo. As notícias também dão conta, né, de um acordo próximo do grego com os paulistas. De acordo com informações do setorista Rafael Emiliano, o tricolor já tem um acordo firmado, já teria ali um acordo firmado com o grego, e diferentemente do que muitos acabam informando no Rio de Janeiro, garantindo que o Vasco daria um chapéu no São Paulo, a coisa caminhou bem lá para o lado do tricolor paulista e em breve pode até acontecer um anúncio oficial da parceria entre Marinakis e o tricolor paulista. Segundo informações do Rafael Emiliano, ele disse o seguinte, que a diretoria do São Paulo já até trocou a minuta do contrato com o grego e conseguiu até parte dos investimentos para reforçar o time profissional, e que o São Paulo está muito próximo realmente de sacramentar esse acordo com o grego Evangelos Marinakis. Então parece que em relação ao Vasco a coisa deu uma esfriada mesmo, e nesse momento o grego está bem mais próximo de um acordo com São Paulo. O acordo lá no São Paulo
em relação à categoria de base, etc e tal, mas também teria um dinheiro para o investimento no futebol profissional. Enfim, o que a gente sabe é, investindo no São Paulo, a coisa fica complicada aqui em relação ao Vasco. Quero a sua opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários. Está muito lento, né? Muito devagar essa revenda, né? Essa questão da SAF do Vasco, né? A gente vê tudo meio que parado, né? A gente não tem muita notícia em relação ao andamento de uma possível venda. Mas quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Bom, vamos falar sobre reforços agora. A janela internacional fechou, mas a janela doméstica, né, jogadores aqui do futebol brasileiro, ainda está aberta. Por isso, contratações ainda podem acontecer. E de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco busca mais 3 reforços nessa janela doméstica. Um zagueiro, um lateral esquerdo e um centroavante. Uma das prioridades do Vasco no mercado é um reserva para o atacante Verratti, né? Entretanto, uma definição nesse caso passa pela negociação com o Bryan Palacios, atacante do Atlético Mineiro, que está bem próximo, né, de fechar com o Vasco da Gama. Caso o Vasco acerte o empréstimo do ponta-direita, o atacante Ryan poderá ser utilizado ali com mais frequência como uma alternativa a Pablo Verratti. Uma outra posição que o Vasco trata como prioridade na janela é a lateral esquerda. O Vasco conta com o Lucas Piton como titular, mas que não vive uma fase boa e está buscando um outro jogador para ser um reserva imediato ou então disputar a posição com o atleta. O Vasco, que renovou o contrato recentemente do Vitor Luiz, mas há também um entendimento que precisa aumentar a competitividade no setor, já que o Vitor Luiz não disputa, né, a posição com o Piton. É um reservaço, não disputa a posição. Por fim, ainda há busca por mais um zagueiro para fechar o sistema defensivo para o restante da temporada. A janela que visa a transferência de atletas que disputaram o campeonato estadual vai até o dia 11 de abril. O que mais me chama a atenção aqui é em relação à lateral esquerda, porque o Vasco tinha um lateral esquerdo bem promissor, que é o Leandrinho, mas aí emprestou ele lá para o mundo árabe. E agora tem que buscar um outro lateral aqui. Enfim, tem coisas que a gente não consegue entender. Bom, ainda sobre campeonato estadual, informação dos parceiros do BTB Esportes é que o Vasco tem interesse no atacante Max, que é um dos destaques do campeonato estadual aí pelo Sampaio Corrêa. O Vasco demonstrou interesse no jogador que se destacou no Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca. Além do Vasco, 3 equipes da Série B, que não tiveram ali os nomes revelados, enviaram propostas pelo atacante, que conta com 6 gols e 3 assistências nessa temporada de 2025. O Max, que já jogou no Atlético Goianiense, né? É um jogador de lado de campo bem rápido, mas acho que para o nível de Série A não seria muito interessante, não. Vamos aguardar. Para finalizar esse vídeo, a gente fala sobre Dimitri Payet, que cada vez mais a gente enxerga como um fim de ciclo, né, no Vasco da Gama. O contrato dele termina aí no meio do ano e não deve ser renovado. E após a eliminação do Vasco no Campeonato Estadual, o Payet foi visto na Marquês de Sapucaí, no desfile das campeãs do Rio de Janeiro. E a saída do Payet ao Sambódromo não foi muito bem vista ali pela diretoria, né? A informação do companheiro Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, é que a ida de Payet para Sapucaí, após a eliminação do Vasco, não foi bem vista ali internamente, né? E a diretoria do Vasco até pode chamar a atenção do francês por essa atitude. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!